Deus deu graças diante dessa... Jovem News. Maravilha, né? Então, a partir de agora, a gente vai dar início ao nosso podcast aqui com o presbítero Antônio. O presbítero Antônio vai estar aqui com a gente, trocando uma ideia sobre o tema Fazendo a Diferença. É um tema que a gente quer trabalhar com a nossa juventude, mostrando a dificuldade que os jovens têm nessa época em que a gente está vivendo, de como ser crente e como desenvolver a sua fé no meio de um mundo, às vezes, hostil e que estão criando cada dia mais situações que privam a pessoa de expor a sua fé. Então, dependendo do lugar onde ele está, vai ser um ambiente difícil dele estar mostrando a sua fé na pessoa desse Deus que ele serve, né? Falando sobre esse tema, fazendo a diferença. E conosco aqui já está o nosso irmão que vai estar conversando com a gente, que é o evangelista Antônio de Souza, conhecido como Antônio de Leite, como eu já apresentei. Dirige uma das nossas congregações, que é a Congregação Nova Jerusalém, aqui na Trizidela. E hoje, inclusive, está de festa, né? Uma luz especial para o pastor França, ali na congregação que está tendo essa festividade hoje, né? Monte Oreb. Todas as pessoas ali, Deus abençoe em nome de Jesus. E uma luz também especial para o nosso pastor presidente. Deus abençoe também o nosso pastor congregacional, no caso meu pastor congregacional, o pastor Antônio Betel. E a gente vai começar com o nosso amigo presbítero Antônio Souza, né? Porque a gente chama Antônio do Leite, acaba sempre querendo chamar esse com apelido, né? Mas antes a gente vai fazer uma leitura bem aqui, pastor, para a gente dar início com base no que a gente quer pegar, por exemplo, a questão do Daniel aqui, né? Correto. Como ele se posicionou naquela época. E a gente vê que não é de hoje a dificuldade, né? A dificuldade para servir a Deus, ela é desde o começo, né? Sempre houve. Então aqui Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9 vai dizer que Deus deu graças diante dessa situação e o eunuco, ele fez conforme o desejo do coração de Daniel. Só para contextualizar aqui, nós estamos falando de uma época em que esse rapaz Daniel, ele foi levado como um escravo, né? É tipo Nabucodonosor invadiu ali e levou eles lá como um refém, né? Certamente. E chegando lá, em um país estranho, mesmo assim ele tinha seus princípios, ele decidiu colocar no seu coração esse princípio de servir ao Deus que não estava ali geograficamente, como eles acostumavam a acreditar, né? Mas estava em outro país, mas mesmo assim ele fez ali esse voto com Deus e Deus, mesmo ali naquela situação, honrou ele. E a gente vai começar a trabalhar com esse tema, que é fazendo a diferença. E eu quero começar puxando assunto com o pastor aqui, como o jovem cristão pode fazer a diferença nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Quando eu estava pensando nisso, eu pensei assim, não é muito diferente daquele tempo também, né, pastor? Não é. Às vezes muda situações, digamos, de sei lá, a gente pode... Tendências, né? É uma linguagem assim, mais adequada. Tendências. Muda, mas Salomão chegou a dizer que não tem nada novo. O que hoje acontece, já aconteceu um tempo atrás. Então, assim, o que para nós é bem avançado hoje, eles viveram também isso em algum momento, né? Na sua história. Então a gente percebe que, quando eu penso nessa questão aqui, como fazer a diferença em um mundo que a gente está vivendo hoje, eu trago a ideia também, assim, desse contexto de hoje, desse modismo que o jovem é influenciado a viver. E para ele fazer a diferença, ele tem que ele tem que ter um comportamento diferenciado também de quem está lá fora, né? E quando eu analiso isso, eu vejo que esse jovem que quer fazer diferença, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer. E um dos fatores que para mim é uma resposta é a questão escolhas. Escolhas para mim é a chave disso aí. Por quê? Porque se eu não tiver condições, eu me colocando como jovem aqui, né? Se eu não tiver condições de fazer escolhas, analisar as situações e escolher o melhor para mim, eu não vou poder fazer diferença.
Por quê? Porque as nossas escolhas, elas se tornam sementes. E elas não são só uma ação que nós vamos efetuar, elas nos representam. Ela acaba revelando o que eu sou e não só o que eu faço. Então, há uma diversidade de sementes que você faz na vida, que são escolhas que vão produzir colheitas, né? E essa questão, ela é muito pertinente em todos os campos. Se eu, como cristão, eu tenho um lado emocional, familiar, social, mas também tenho o meu lado espiritual. E esses campos todos, eles vão exigir de mim escolhas. O que eu quero? O que eu estou fazendo? Para que eu vim? Então são esses questionamentos que acabam descortinando o que está por trás das nossas intenções e que revelam realmente a nossa atitudes, né? É verdade, pastor. E quando eu penso na questão de fazer a diferença, aí eu coloquei a situação aqui do jovem da leitura da palavra de Deus, né, que é a palavra, e hoje nós estamos vivendo uma época também que parece que está sendo difícil para eles querer ler. É um desafio, né? Porque no Brasil, a gente, falando de leitura a nível geral, não só da Bíblia, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura assim uma cultura de pouca leitura. Se a gente fazer uma comparação com o país de primeiro mundo como os Estados Unidos, que é um incentivo da leitura. Tanto é que tem muitos escritores lá. Verdade. E trazendo para o ponto de vista bíblico aqui, que é fundamental para uma pessoa que professa uma fé, é conhecer os princípios da sua fé. Com certeza. E parece que está tendo essa dificuldade de leitura, não está? Tá, e tem uma questão que é muito corriqueira nisso, que eu acabo assim percebendo ao longo do tempo, que quais são os objetivos de quem estuda? Conhecer. E de alguma forma a gente percebe que nós estamos tendo um conflito entre informações e conhecimento. E quando esses dois, digamos assim, linha de pensamento, elas não são discernidas, ela acaba gerando na gente o conformismo. Você acha que você sabe muito, porque você tem muita informação. Mas entre a informação e o conhecimento você tem duas coisas distintas e que uma não equivale à outra. Por exemplo, quando eu tenho informação, eu fico neutro. E quando essa linguagem neutra, ela representa o quê? Ela representa falta de poder. Você, quando está neutro, você tanto pode ir como você pode vir. Mas você não tem força para se direcionar. Quando eu falo de conhecimento, eu falo de uma força que te leva a um ponto, a um alvo, e que isso é proporcional dentro de você. Você tem a força motriz, que é totalmente diferente da informação que te deixa neutro. Sim. Então, o conhecimento, ele faz o que? Ele transforma. E quando eu falo de transformação, eu falo de visão, ele te leva a ver um futuro, te leva a olhar além dos obstáculos, ele te dá poder de decisão, que é uma coisa interessante demais. Então, entre uma coisa e outra, quando a pessoa não está discernindo o que é informação e conhecimento, ele para, porque ele tem um universo à sua volta que é só ele clicar, ele tem acesso. Que é a informação. Então, ele relaxa aqui. Então, eu vejo que o jovem hoje, ele tem esse acomodismo, porque ele não sente a necessidade de provocar uma descoberta, porque tudo que ele quer, sendo por informação, ele tem um acesso bem rápido. E Jesus, ele traz uma ideia bem pertinente, que ele fala assim: conhecereis a verdade. Não é ter uma informação, né? Não é ter informação, é conhecer a verdade. E é esse fato que nós estamos tratando aqui, conhecer. Porque o que leva o conhecimento? É aquilo que você não só ouviu ou viu, mas que você interagiu.
né? Você tem uma interação. Por isso que é importante a leitura na questão bíblica, porque quando você entra no texto, você começa a viver. A tua fé, ela faz uma relação com a história de quem viveu. Então você tira uma experiência para você e não só ouvir a experiência de alguém. E eu pensando nisso também, pastor, eu converso com algumas pessoas, a gente percebe o seguinte: as pessoas, pelo fato de não ler a palavra, eles não tendo conhecimento, eles são muito fáceis para ser manipulados por qualquer informação. Com certeza. Nessa semana mesmo, não vou nem falar aqui do cenário que eu estava conversando com uma pessoa ali, e eu percebi total desconhecimento da palavra de Deus. E aí, quanto é fácil essa pessoa ser manipulada por qualquer linha de pensamento secular. Muito fácil. Porque ele tem uma informação aqui ou acolá, mas ele não conhece. A informação, geralmente, ela tem um problema. Por quê? Porque ela é cortada do contexto. Você tem a informação, alguém levou um acidente, fraturou uma perna e está sendo levado para a Imperatriz. Só um exemplo aqui. Sim. Aleatório. E de repente você não sabe quem é a pessoa, nem sabe de onde que ele veio, não conhece a família dele. Você soube de um fato, mas você não tem todo o contexto que envolveu a pessoa ou a vítima naquela situação. É isso que a informação faz. Ela corta a parte do contexto e te deixa achando que você sabe alguma coisa. Na verdade, você não sabe o que precisa. Tem essas questões aí. Tá certo. Então, para a gente fazer a diferença, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? A gente vai aqui por um bloco comercial e logo após a gente vai voltar aqui para falar mais desses assuntos. A gente vai estar tocando sobre um segundo ponto aqui logo após as nossas propagandas, né? A gente vai voltar com outro ponto bem importante aqui, que a gente vai estar começando aqui com o pastor Antônio, que vai ser quais as principais características de um jovem cristão que faz a diferença. A gente vai ver isso logo após o nosso bloco comercial. Deixa eu só olhar aqui se já está no jeito, a gente solta esse bloco comercial. Jovem News. Meu coração. Beleza, de volta aqui na nossa programação. Por aqui a gente vai dando continuidade ao nosso bate-papo aqui com o pastor Antônio de Souza, que está dirigindo na congregação Nova Jerusalém. O tema que nós estamos conversando aqui nessa manhã é fazendo a diferença, né? Como o jovem cristão pode fazer a diferença nessa época em que a gente está vivendo. A gente estava conversando no bloco anterior sobre como o jovem cristão pode fazer a diferença nos tempos atuais, e a gente vai continuar, pastor, conversando nesse tema, porque assim, quando se fala de fazer a diferença, não só com a própria vida da gente, mas também a forma como a pessoa se relaciona com os outros, né? Sim. Então, nessa perspectiva, eu quero perguntar para o senhor aqui sobre quais são as principais características de um jovem cristão para que ele venha fazer essa diferença. Inicialmente, na minha visão, assim, eu vejo a questão interior, partir do que é interno. Por quê? Porque geralmente tudo que está em desenvolvimento na nossa vida, ela depende muito do que está interno, né? Jesus diz que o que está dentro de nós é que é a principal fonte, né? As forças externas, elas são inferiores até. Então, o principal foco que eu vejo, a principal, digamos assim, característica é ser resolvido. O jovem bem resolvido, ele faz a diferença. E quando nós estamos falando de jovem cristão, tem uma temática que eu acho muito forte. Às vezes você está dentro de um contexto, convivendo, e que são traçados objetivos, e a pessoa está dentro desse contexto e ele não consegue se achar, né? Tipo, ele não tem foco, ele não tem... ele não se vê dentro desse projeto. Então, como um jovem cristão pode fazer a diferença, inicialmente para mim, é ele ser bem resolvido. Ele saber para que ele foi chamado,
que ele está fazendo e qual o objetivo, aonde ele quer chegar. Porque se faltar isso, ele fica neutro. Ele é mais um que está ali no meio, mas ele não consegue... Sem objetivo, né? Ele não tem objetivo, ele não sonha. E essa é uma das premissas. Também tem, para fazer a diferença, assim, vamos citar aqui uma característica talvez bem básica, o modo de falar, né? O linguajar do jovem, a forma como ele fala, descreve muito bem quem ele é também, né? Também, denuncia bastante, porque o que está dentro, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Está cheio. Então, essa linguagem, o modo como ele fala, o modo como ele se relaciona. Até coloquei bem aqui um versículo de Mateus, capítulo... Parece que é o 7, versículo 12. Deixa eu só conferir aqui. Mateus, capítulo 7. É isso. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Portanto, tudo o que vocês querem que os homens os façam, fazei-los também vós. Então, a forma como você trata o outro... diz muito bem, assim, a forma como a pessoa se relaciona com o outro, basicamente também está relacionado com a forma como ele se relaciona com Deus. Porque se ele tem um bom relacionamento com outra pessoa, provavelmente ele tem um bom relacionamento com Deus, ou isso não tem nada a ver? Não pode ser interrompida essa relação, né? Não pode ser. Digamos que em algum momento eu não seja muito... Eu não me saio bem no relacionamento, digamos, social, né? Digamos assim, contexto social. Eu não sou aquela pessoa muito aberto, muito conversador, mas quando fala de tratamento, aí esse elo não pode ser quebrado. Por quê? Porque se a gente deixa de fazer alguma coisa para quem a gente conhece e convive, imagine para Deus que a gente não vê, né? A Bíblia até faz essa reflexão aí, né? Então, é uma questão que está ligada. Tanto é que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso. Então tem uma ligação direta entre o social e o sobrenatural, né? O divino. Se uma pessoa tiver se o jovem, a pessoa em si, né, ele tem um bom relacionamento com Deus, no sentido dele ser um crente fiel, uma pessoa que busca, quem sabe, a Deus por meio da leitura, da reflexão, que é assíduo nos cultos, ou seja, esse relacionamento bom com Deus, vamos dizer assim, ele vai, de certa forma, favorecer ele também se relacionar de forma horizontal, né, com as pessoas que estão à sua volta. Certamente. Primeiro que, como eu falei, tem a parte da simpatia, né? Às vezes você não é uma pessoa tão simpática assim, mas o seu lado verdadeiro, o seu lado espiritual, ele acaba atraindo as pessoas para perto de você só pelo fato de você ter alguma coisa boa para oferecer, né? De você revelar um bom caráter, a sua identidade, digamos assim, admirável, né? Então, esse ambiente ele acaba sendo propício e é muito louvável que a pessoa tenha esse zelo, né? E entra aqui uma questão muito forte, Ronaldo, a questão que nós vamos até ver isso depois, né? Eu creio. Porque para fazer diferença tem todo esse contexto. Eu percebo assim que nós estamos conduzindo como identidade cristã. Sim. Né? Que às vezes as pessoas elas entram no caminho de que o que importa é o que eu acho melhor para mim. E na verdade Deus está interessado que a gente tenha uma visão do geral, né? O que eu estou representando a parte de Deus para quem está me assistindo, para quem está convivendo comigo, para quem está próximo de mim. Então essa visão é muito interessante para o cristão, né? É verdade. Jovem. E eu gostei muito desse versículo do Mateus, que ele também é considerado um texto áureo dos relacionamentos, né? Se a pessoa quer ter algo bom de outra pessoa, ele tem que oferecer, né? Então, correto.
a gente vê esse desafio para o jovem hoje, porque tudo, quando a pessoa aceita Cristo, a gente pensa assim, Deus vai mudar a minha vida. E de fato ele muda, mas parte do querer da pessoa, né? Querer, exatamente. Ele tem que se esforçar para buscar esse Deus. Porque quando a gente olha o que Deus pode fazer por um homem, por uma mulher, por mudar a vida de alguém, a gente tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que Deus transformou a vida delas de forma extraordinária. Até citei aqui no programa passado a questão do João. É o apóstolo, né? Ele é chamado do apóstolo do amor, mas nem sempre ele foi amor, né? Ele era chamado o João Trovão, sei lá, uma coisa do tipo, que ele pediu autorização para Jesus para orar e Deus mandar fogo e consumir. Mas ele foi mudado, né? Então esse relacionamento com Deus, ele tem uma coisa assim de mudar o ser humano para melhor, né? Para mudar o ser humano para melhor. Pastor, mas aqui, falando dessas características, eu queria ouvir do senhor, até que eu estava conversando com o senhor aqui, sobre esses ambientes hostis, para a pessoa se identificar como cristão, a sua identidade ele não perder. Como a gente leu aqui a questão do Daniel, ele não perdeu a sua identidade, mesmo ele estando longe da família, longe da sua cidade, do local que ele era ambientado, estando numa cultura totalmente diferente, e mesmo assim ele falou assim, eu não vou mudar meu jeito de ser. Então nessa perspectiva eu queria saber se o senhor, quando fazia faculdade, né, quando era bem mais jovem, se o senhor passou por alguma situação assim que o senhor falou assim, que foi um desafio naquele momento, que se o senhor pode compartilhar isso com a gente aqui. Vários momentos, porque assim, até isso aqui serve até de alerta para quem é um jovem cristão e está pretendendo entrar numa faculdade, né? Talvez eu não tenha vivido as maiores experiências como a gente acaba sem lembrar que a questão de... Mas como aluno, né? Sim. Tá na faculdade e tal. Talvez eu não tenha vivido as maiores experiências. Mas, dependendo do curso, dependendo de qual seja o currículo que você está estudando, pode ser mais acirrado as questões críticas, né? Como eu estava fazendo ciências exatas, ela tem menos a questão de confrontos, mas não deixa de fora, até porque você vai estudar questões de filosofia, né, antropologia e assim sucessivamente. Entre essas questões, uma das dificuldades que eu vi é você sofrer crítica literalmente. A pessoa não usa o seu nome, não diz que é você, mas as indiretas vão tudo como se você levasse um tapa na cara, né? Sim. Então, a fé é muito agredida no ambiente universitário. A fé ela é um barco que vai contra a maré, né? Vai. E em algum momento... E andar na contramão é perigoso, não é bom não. Não era nem para ser, né? Porque quando você faz os contrapontos entre a ciência e conhecimento bíblico, né? Você acaba percebendo que muita coisa que a ciência tem, ela tira da própria Bíblia, né? Da própria do conhecimento religioso, digamos assim. Mas tanto alunos como professor, eles se alinham para contradizer o que a gente tem de verdade no contexto, digamos assim, a nossa fé, né? Do que a gente defende como princípio, eles atacam. Pastor, eu vi um certo... Eu não sei, um certo pastor, né? Não sei bem o curso que ele tem assim, mas ele disse assim, a faculdade ela foi criada para um ambiente de debate, mas hoje ela está muito... Se você não seguir aquela linha de pensamento, você não é nem ouvido, não é? Chega um momento que... Porque também depende muito dessa questão. É difícil você estar num ambiente que tem uma quantidade de cristão paralela com a outra, né? Um outro público, digamos assim. Então a gente sempre estava em desvantagem. Na faculdade a gente tinha 2 cristãos, o resto não era. Então quando levantava um debate, a gente ficava como que sufocado, né? As nossas ideias pareciam não ter tanta força pela questão de representatividade. A gente tinha esse problema. Parecia até aquele filme lá
O Deus está morto, hein? Pois é, muito complicado. Mas assim, particularmente, teve alguma experiência assim de alguém, sei lá, discriminar você por ser cristão ou não chegou a esse extremo? Teve um momento lá que a gente pôde perceber crítica literalmente, não foi comigo, porque assim, eu percebo que dentro do ambiente você tem que saber ouvir e tem que saber falar no momento certo. Sim. Quando você não faz esse posicionamento, você acaba provocando, né, uma discussão que às vezes sai até fora daquilo que foi planejado. Então, de repente, eu percebia que alguém, por qualquer coisa, levantava o questionamento e já queria debater a fundo, né, defender a fé em alguns momentos, e dentro desse contexto eu via as pessoas, quando o aluno saía, alguém ficava dizendo, ó, tá vendo, o cara não sabe nada e quer combater até com o professor, quer discutir até com o professor que estudou e tal. Então, tinha essa parte, digamos assim, que era crítica direta e a pessoa sentia o ambiente, né? O principal é o ambiente, você percebe assim que você tá com o peixe fora d'água. É verdade. De crítica, de olhares e... Mas não muda muito diferente do cenário que a gente leu, né? Que a gente vê que Deus nessa situação dá muita graça pra pessoa, porque é difícil mesmo. Verdade. Pastor, a gente vai por mais um bloco comercial aqui. Jovem News. Maravilha, de volta a nossa programação aí, né? Estamos após o nosso bloco comercial e a gente vai voltar aqui para continuar o nosso podcast aqui com o pastor Antônio de Souza, da congregação Nova Jerusalém. Para você que está chegando conosco, eu quero deixar aqui para você as nossas redes sociais. Se você quiser entrar no site, também a nossa congregação tem um site que é www.adoliveiraverdadeira.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que esse vídeo também vai estar lá no YouTube. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Então lá você vai ter todos os nossos contatos. E aqui recebendo aqui o pastor Antônio, que está batendo esse bate-papo com a gente aqui sobre fazendo a diferença. Você também que está nos ouvindo aí pela Amarantina FM, pelo site amarantinafm.com, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que esse assunto possa estar despertando você, que quem sabe já foi para a faculdade ou ainda vai. Porque, pastor, eu tenho uma noção, uma percepção de que muitos jovens que a gente conhece, que foram estudar e tal, às vezes fraquejaram na fé. Isso é preocupante, né? E aqui a temática desse bloco é sobre, assim, qual a importância da escola bíblica dominical, né? Que para mim, e para muitos, a escola ela é o alicerce de uma igreja bem forte, né? Então, na sua percepção, qual a importância da EBD, da escola bíblica dominical, para o jovem, né? Um jovem cristão? Para mim é fundamental. Primeiro, você tem roteiros de estudo, que você não faz um estudo aleatório, né? Ah, eu li um versículo aqui, eu não tenho contexto, eu não tenho interpretação, eu não tenho uma hermenêutica aplicada, eu não tenho um ponto de vista teológico, não tenho nada. Não, na lição, sempre você tem um roteiro de estudo e você tem aplicações de interpretação que vai ajudar você a absorver melhor o conteúdo. E uma outra coisa interessante que eu vejo nas nossas lições, que elas por não ser, talvez não seja a melhor maneira de se trabalhar, mas é o que nós temos de melhor na questão de ensino-aprendizado, é a interatividade. Sim. Você não tem uma lição com um ponto de vista acabado, né? Tipo, você pegou aqui uma lição e tudo que você pode aprender de verdade está ali já, digamos assim, fechado, né? Não é um conhecimento fechado. Então as lições, elas sempre trazem uma discussão aberta. Você não tem o conhecimento acabado, você está em processo, isso é interessante. E a parte da interatividade, enquanto o professor explora, o aluno tem a oportunidade de rever, de perguntar, de pastor, questionar. Mas a escola dominical,
A escola bíblica, a bíblica dominical, ela é até por faixa etária, né? Parece que é de 12 a 15, de 15 a 18 e por aí vai. Então, Exatamente. respeitando aquele currículo, ela é onde você aprende, você desenvolve. Você tem aquele primeiro regimento ali, às vezes nem conhece bem as questões bíblicas. Eu me lembro que foi na escola bíblica dominical que o pastor, na época, faz muito tempo, 2001, se eu não estiver enganado, o pastor Janeiro chegou lá e falou assim: vocês têm que, domingo que vem voltar aqui, eu quero que vocês citem os livros da Bíblia tudinho. Eu acho que eu decorei aquela lista dos 66 livros ali, mas ele nem perguntou, né? Mas eu acho muito importante. Mas assim, a gente está vivendo uma época que os nossos jovens de hoje, eles estão nesse ambiente, nessa geração, como a minha filha que está aqui no estúdio com a gente aqui, né, a Renata. Ela está nessa nova geração que é diferente da minha, da sua, dos nossos pais. E hoje a gente tem a percepção de que as pessoas não querem dar mais ouvido assim quando um avô dá um conselho, ou um pai, dependendo da idade, as pessoas falam assim: você já está ultrapassado, é antiquado. Aí o que eu quero perguntar assim: é certo esse jovem rejeitar tudo que é antigo e querer receber tudo que é inovador, tudo que é novo? Porque tem até um versículo na Bíblia também que não deve se remover, né? Os marcos. Os marcos, né? Tem importância, né? Eles ali. Tem importância. Mas tem meu ponto de vista, você nunca pode desprezar uma coisa ou outra, porque não tem sistema perfeito. Quando se fala de ser humano, você tem vários ambientes, e que esses ambientes eles acabam se formando sistemas. Por exemplo, você tem um sistema mundano, mas você também tem um sistema cristão. Sim. Que é gerado, um mundo gerado pela palavra e fé e uma relação com o divino. Então, o que eu percebo? A gente vê um erro no passado e a gente acaba cometendo outro erro aqui no presente, sem que a gente esteja percebendo que está errando. Por exemplo, o radicalismo, aquela parte do formalismo, né? Que antigamente a igreja cometeu alguns erros que a gente sabe, a questão de televisão e outras coisas mais. Sim. Um radicalismo muito forte, defendendo a fé, era boa a intenção, mas cometia erros por falta de conhecimento. Hoje a gente está cometendo um erro parecido e não percebe. Isso na minha perspectiva. Por exemplo, a gente saiu do radicalismo e caiu no liberalismo. Então, o que o liberalismo traz de mal? Que é novo, mas não é produtivo. Não, digamos assim, não é aplausível no nosso ponto de vista. Sim. Porque o liberalismo, ele tem o egocentrismo, onde a pessoa se autovaloriza e às vezes despreza aquilo que nós fomos chamados para ser, como servo. O servo, ele deve honrar o seu senhor. Paulo disse que ele estava morto, mas quem estava vivo nele era Cristo, e a gente acaba abrindo mão desse morrer para Cristo viver na gente. Um outro fator que eu acho super interessante é que em algum momento o exemplo de fé, de prática, às vezes ele é desprezado na questão relacionamento. Por exemplo, você está dentro de um contexto social e alguma coisa que você faz não é aceita dentro desse contexto social, não é aceito, porque foi alguma coisa que a igreja conservou até agora. Sim, sim. Ou a doutrina mesmo gerou esse ambiente, esse sistema para você. Então, você acaba abrindo mão de dar exemplos, por exemplo, sem importar com alguém que está se escandalizando. E essa parte, ela já é modismo, já é coisa nova que as pessoas que não deixa de ser o liberalismo, né? E nessa questão do rejeitar o que é antigo, é porque assim, tem muitos avós
hoje que eles se sentem muito deprimidos pelo fato do neto, às vezes, não querer ouvir mais ele, não é? E a questão desse moderno que a gente tem hoje é uma vida diferente. Hoje um jovem sem internet é um jovem que parece que não vive, né? Sem internet, sem celular. Fica sufocado, Fica sufocado. Então é isso que a gente quer, né? Não pode ser um extremo, né? Não pode. Os pais, os avós têm uma experiência e que isso serve para a vida da pessoa também. Embora a cultura seja outra, mas a vida é muito parecida, não sei, é similar, né? Muda as coisas, mas... Certamente. Tem coisas que você não tem como ter acesso, mas a experiência de alguém vai te ajudar a abrir os olhos. Acredito nisso aí. Pastor, nós estamos falando de faculdade. Na faculdade, eu penso assim, que o jovem que professa a fé, como eu estava conversando com você, pelo fato dele, de repente, naquele ambiente, ele ter um ou dois que professam a fé cristã, nesse cenário, às vezes, ele acaba se sentindo só, sem amigos, né? Sem uma turma ali para se enturmar, que o jovem gosta de estar assim enturmado. Verdade. E o que ele, assim, para ele servir a Cristo nessa situação, como que ele pode fazer a diferença naquele ambiente? Eu até coloquei uma questão que eu queria perguntar aqui para você, se nesse caso é para ele ser aquele famoso agente secreto, né? Ou para ser um arauto de Deus naquele ambiente ali, com toda a dificuldade que tem, né? Não tem como você ser um agente secreto fazendo a diferença. Quando você silencia a voz, você não faz nenhuma diferença mais. E, como falei, sempre é necessário você ter prudência, porque quando você fala muito, às vezes você provoca, digamos assim, a tolerância de alguém, né? Sim, sim. Mas quando você é prudente para falar no momento certo, nós tivemos discussões, por exemplo, na faculdade, quando a gente defendia a questão de que tipo de famílias poderia criar uma criança, e foram colocados esse estilo novo, né, que está nascendo agora, de pessoas que podem mesmo sexo, que a criança entrou esse confronto todo, e a gente debateu lá muito forte, e eu defendi a fé nessa hora, porque quando a gente responsabiliza criar uma criança em qualquer ambiente, você não se responsabiliza pelo que ela sofre lá fora. Então, às vezes ela sofre agressões de palavras na escola, em ambientes que está distante, quando na verdade ela não tem culpa nenhuma de levar esse trauma nas costas, essa responsabilidade. E foi alguém que criou e não se responsabilizou por isso. A gente teve essas discussões dessa natureza e a gente defendeu o ponto de vista cristão nesse momento, que não é fácil, mas você tem que ter voz. E todo mundo teve que baixar a cabeça e então, entender que... mesmo sendo difícil, ele tem que tomar a posição de um porta-voz de Deus, né? Porta-voz de Deus. Porque essa questão de secreto não dá certo. Não tem como. Eu abri aqui em Lucas capítulo 9, versículo 26, diz assim: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Né? Então, quem se envergonha de Deus, verdade. Deus coloca aqui uma similaridade também. Naquele dia também não vou me lembrar de você, né? Então é um assunto bastante polêmico, né? Muito. Pastor, deixa eu abrir bem aqui também em Romanos, capítulo... Deixa eu só colocar bem aqui, Romanos, capítulo 12, que é pra gente ver bem que é uma questão, versículo 2, que diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Até aí, né? O versículo continua. Aí, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: como combater o mundo através desse entendimento, né? O mundo tem um entendimento, ele fala de uma renovação também do nosso entendimento, né? Sim. Como a gente combater esse mundo com essa renovação do nosso entendimento? E muito parecido com o que o senhor falou aí, qual é a nossa posição desse politicamente correto, né? Que talvez a gente não pode nem falar essas questões aí que você está citando, nesse politicamente correto, né? É verdade.
É bem complexo, mas retomando aqui o nosso pensamento a gente já deu assim um parecer, essa questão do politicamente correto, ela tem pelo menos duas linhas de pensamentos, né? Quando você fala de instituição, a resposta que a gente tem politicamente correta é você seguir a orientação dessa instituição. Por exemplo, se eu estou hoje, nós temos uma questão de doutrina, nós estamos na igreja, tem uma instituição, nós temos toda uma condução Sim. doutrinária, costume da igreja e tudo. E politicamente correto, se eu estiver vivendo assim, eu vou responder a todo esse direcionamento que essa instituição tem. Mas tem um outro lado, que é a questão da tolerância, né? Você conviver com pessoas que não comungam da sua mesma fé, ou não tem nada a ver com o seu mundo, né? É um mundo totalmente diferente. E você ter condições de conviver com elas. Como trabalhar essa questão politicamente correta, né? Que é a questão do discurso. E ela surgiu nessa política passada, né? Dessa briga forte. Ela já é um pensamento novo, mas... Foi muito forte nessa eleição passada, né? Ela é um pensamento, digamos assim, que já amadureceu. Ele é um pensamento de esquerda, mais de esquerda, né? Mais de esquerda. É um pensamento de esquerda. Só que, olha só, o que eu percebo? Se nós voltarmos lá para o texto que você inicialmente citou de Daniel, ele estava dentro do contexto que era, digamos assim, um sistema. Ele se adaptou, mas não perdeu a voz, não perdeu a identidade. Ou seja, politicamente correto seria essa a nossa posição hoje. É você, um jovem cristão, por exemplo, hoje, ele pode viver muito bem, digamos assim, com tolerância, com respeito, né? Mas não perdeu o que ele tem de essencial. O que nós temos de essencial? É a nossa obediência em relação à palavra de Deus. Quando você abre mão de alguns valores que a palavra de Deus cobra de nós, então você está sendo complacente com aquilo que é errado, que cai no discurso, né? Tipo, você calou a voz, você se tornou complacente daquilo que é errado, simplesmente porque você não quer provocar, você não quer enfrentar, né? Você não quer confronto. E na verdade nós somos chamados para protestar, mas protestar com tolerância, que é diferente. Eu ser, digamos assim, eu não concordo com você, mas também não vou lhe atacar no sentido agressivo, pejorativo. Ele vem com o politicamente correto, ele vem com essa ideia boa, que é de não discriminar, né? Exatamente. Mas isso também não pode silenciar quem pensa diferente. Quem tem a voz, exatamente. Então você não vai discriminar ninguém por um gênero, de repente, né? Orientação sexual, sei lá, qual a razão. Ou porque professa uma fé diferente, de repente você é evangélico, o outro lá é espírita, né? E aí você respeita a posição intelectual do outro, a fé, ou às vezes o comportamento, ou orientação sexual que essa pessoa tem. Que respeito, você deve respeitar todo mundo, né? Mas natural. O politicamente correto o que a gente percebe nele, pastor, é que ele também, como você parece que citou agora há pouco, ele quer se sobrepor como a voz única, o único visão certa é aquela, e quem pensa diferente tem que ficar calado. Aí é uma questão muito equivocada, né? Nesse sentido. Exatamente, porque aí porque nesse sentido você tem que rasgar a Bíblia toda, porque quando a Bíblia fala de pecado, de adultério, prostituição, homossexualidade, o que a gente entende de base bíblica como certo para a vida cristã, aí você não pode mais falar e nem viver. Como é que fica isso? Porque na questão do discurso, né, essa aí que é a parte complicada. Porque a questão do discurso,
se eu abrir aqui um ambiente para discussão, eu tenho que ter voz. E aí esse é o problema, né? Porque nesse pensamento aí de politicamente correto, você tem que silenciar, você tem que se calar para qualquer coisa que, digamos assim, é defendido pelo pensamento da esquerda, no sentido de não fazer parte da sua linha de raciocínio, da sua linha de convivência, né? Então, N coisas que entram aí e que, se colocar no mundo do jovem hoje, ele tem que ter, digamos assim, ele tem que ser maleável, mas ele não pode ser, digamos assim, permitir a invasão, né? Permitir a invasão. Você tem que ter voz, porque a sua identidade, literalmente, e eu ainda penso é assim, defendida pela fé, né? Eu ainda penso assim, que essa questão do politicamente correto, ele não pode ser nessa extrema esquerda, de que tudo tem que ser daquele jeito, e nem a extrema direita, né? Então, a normalidade é a tolerância entre os pensamentos que são divergentes, que essa tolerar, né? Você tolera, mas não quer dizer que você tem que concordar, você tem que ter voz para defender quem quer defender e para defender também outro ponto de vista. Porque do contrário não vai ser um discurso, vai ser apenas uma arbitrária, né? Forma arbitrária aquele ali. E você enfrentou isso na faculdade? De certa forma, não tinha esse termo ainda, né? Mas chegou o momento, a gente teve uma discussão lá com o professor e ele levantou a seguinte tese, que a teoria da evolução é ciência. E aí um aluno, que também é evangélico, levantou a voz dizendo que é teoria, né? Que isso é teoria, não é ciência, que a ciência é aquilo que é provado. Então houve uma discussão muito grande e por conta disso a turma todinha se revoltou contra o rapaz, né? Porque estava defendendo um princípio de fé, enquanto o professor estava defendendo a ciência, mas sem razão. Aí só por ele ser o professor, né, por estar defendendo a ciência, ele acabou levando a melhor no sentido de respaldo dentro da sala de aula. Mas nunca foi comprovado. Isso. Tem como você visualizar um macaco virar um rinoceronte. Mas a evolução, né? São absurdos que a gente ouve e que você não engole, mas de uma certa forma você vê as pessoas sendo totalmente, digamos assim, aderir para essas ideias, né? Eu gosto muito desse tema da evolução, só que eu penso que os homens, quanto mais sabem, eles se perdem na própria sabedoria. Eu acredito nela até certo ponto. Um animal da própria espécie, ele pode evoluir para sobreviver, mas não existe nenhuma prova de que uma espécie virou outra espécie. Quando eu era criança, quando eu era criança, dizia que rato virava morcego. Foi provado que não vira, né? Então, cada espécie na sua só melhora, né? Verdade. Pastor, para a gente continuar aqui, para dar tempo a gente ver algumas questões, tá? Estamos perto do nosso fim do nosso programa aqui. Na Bíblia, há várias histórias de coragem, de pessoas que enfrentaram aquela situação daquela época. Então, a pessoa hoje, para falar desses assuntos, tem que ter muita coragem, mas também a coragem ela sempre foi exigida de quem quer servir a Deus. Nós temos a questão do Daniel aqui, que foi uma questão de coragem, né? Daniel, aí tem o Ananias, o Misael, o Azarias, que tiveram essa mesma posição de fazer o diferente. Nós temos José, e temos várias outras pessoas que fizeram a diferença e foram bravos, históricos naquela época, né? Nós temos também a história de Raabe, que foi uma mulher, culturalmente falando, talvez não de muito bom exemplo naquela mesma época, mas que teve coragem para acreditar em um Deus que ia contra toda a sua cultura e etc. O que a minha pergunta é o seguinte: como podemos, ou como pode ser aplicada essas ações de coragem nos dias de hoje? A gente olhando para aquele exemplo lá, como é que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje, assim? Eu percebo que você tem ambientes diferentes. Por exemplo, eles estavam convivendo com guerras, e essas guerras, elas tinham uma representação física, literalmente física. Sim. Né? Era derramar sangue, era sobreviver com a família, fugir da espada, fugir da fome e etc.
Mas se compararmos com nossos dias para enfrentar uma guerra que só muda a estratégia, né? Porque Sim. hoje você tem uma guerra espiritual, um mundo espiritual. E não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser desafio. E o que eu vejo? É que a partir de decisões você pode enfrentar dificuldades tanto quanto eles naquele momento, né? Dificuldades, nós podemos pegar um exemplo muito simples aqui. O que um jovem hoje aposta no sentido de investir no reino de Deus, né? Porque a gente tem um campo aberto de opções, mas o que a pessoa, um jovem hoje pode investir a ponto dele, digamos assim, sofrer algumas perdas, que é natural que a gente tenha, para fazer aquilo que agrada a Deus e sair do comum, né? Que você acaba percebendo o seguinte: a maioria, o costume, a tendência hoje é que todo mundo fique relaxado no melhor lugar possível, né? Você não tem assim um grupo de pessoas, ou a maioria, que esteja com a tendência de fazer a diferença no sentido de romper com o sistema que acaba querendo amordaçar a gente. Eu estava ouvindo os pregadores ultimamente falando: cadê os pregadores mirim? Cadê os jovens pregadores que são a voz da igreja que se levanta hoje, a geração nova? Então, praticamente você não está encontrando esse pastor, universo. Já estamos próximos do nosso bloco comercial, mas só para a gente finalizar aqui esse ponto, uma das coisas que eu percebo também, que eles foram vitoriosos naquela época, e eu acho que não muda muito. Estava vendo bem que na Bíblia, que é 1 João capítulo 5 e versículo 4, ele diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele fala assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé. Então, todos eles tiveram mesmo algo em comum, a fé, né? Exatamente. E a fé que os levaram a um perigo extremo também levaram à vitória. Levaram a vitória. Foi a maneira como eles se conduziram, né? E nesse ponto de vista aí, se você olhar hoje, em algum momento você vê a falta de entusiasmo, falta de zelo, a falta de apostar em Deus. A maioria das pessoas tem medo de ter prejuízos, né? Tipo, você aposta na faculdade, vive a vida toda estudando, coloca a cara a tapa, mas quando fala de fazer um serviço espiritual, você tem medo, né? Você tem medo de ter prejuízos. Qual é o meu retorno? Então, nesse momento você percebe que falta uma coragem de você avançar no mundo espiritual, porque a resposta não é iminente, ela está, digamos assim, oculta, né? Algumas coisas que estão ocultas, que elas só vão vir depois. E se a gente olhar para o passado, você vai ver Moisés apostando na fé, naquilo que era oculto, mas que para ele já tinha um valor, né? Ele diz assim, ele abandona aquele título de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele abandona a questão da linhagem real, os privilégios de estar no palácio, para sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha em vista alguma coisa, e essa coisa diz respeito à fé dele. A fé, inclusive está na galeria dos heróis da fé, né? Exatamente, e é isso que a gente não consegue ver hoje. As pessoas, elas estão inibidas, né? É verdade, pastor. Então a gente vai para um bloco comercial aqui, e então o que a gente pode ver aqui, queridos, que dá para se aplicar aqui nas ações de hoje, daquelas personagens vitoriosos, é a fé, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. E ele ainda acrescenta, e ouvir a palavra de Deus. Vamos para o bloco comercial, a gente volta finalizando o programa com só mais uma questão. Jovem News.
Muito bem, de volta aqui na nossa programação. Já estamos finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje com o pastor Antônio de Souza. E faltando aqui 5 minutinhos para a gente terminar, né, pastor? A gente vai conversar aqui com o último assunto de hoje, o último tópico aqui para a gente finalizar esse bate-papo, que é como fazer a diferença nas redes sociais. A gente sabe que é um desafio muito grande. Mas é. Qual é uma dica aí pra gente fazer a diferença nas redes sociais, pastor? É natural que seja uma dificuldade geral, mas principalmente o jovem hoje tem muito mais dificuldade, porque tem aquela questão do ocultismo, né? Você tá num ambiente só você... E só para dar um gás mais aí, tem aqui em 1 Coríntios 6:12, eu até separei aqui pra gente falar, que é: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edificam, né? Então a gente tem que, quando vai pra rede social, tem que levar essa ideia também, né? Tem que levar. E uma das coisas que é prioridade é a curiosidade. O ser humano, ele é muito roubado na questão curiosidade. Aí você tem curiosidade e começa a adentrar em um mundo, e por ele você é roubado, você é preso, né? Iludido, e uma experiência simples, ela pode trazer um transtorno na sua vida. E esse é um dos problemas sérios na questão das redes sociais, porque além da interatividade com pessoas que às vezes não é viável, né? Você tem uma relação com pessoas que não é do seu alcance de convívio, e às vezes essas pessoas aparentemente não tem nada de ruim, mas no decorrer dessa relação, elas podem fazer muito mal, né? Trazer ideias. Isso. E quando eu penso nisso também, pastor, eu penso assim, que não é nem tanto... né? Não é só o que você posta, mas também o que você consome, né? Consome, exatamente. Às vezes a pessoa posta coisa que talvez não seria tão, aparentemente, um bom exemplo, mas também tem jovem que consome muita coisa que não seria também adequado para ele, né? Com certeza. E são N fatores, né? Tanto a questão da comunicação em si, como a questão também daquilo que já é postado, né? E que fomenta canais e tudo que são coisas que não convém. Na verdade, são lixos, né? E a pessoa tá ali tendo aquela interação, e por falta de alguém não tá vendo, não tá percebendo, você acaba comprometendo a sua própria comunhão com Deus, né? E você faz isso uma vez, faz 2 vezes, e você acha assim, não, estou tranquilo. Mas de repente você está tão viciado, tão preso naquele círculo, que a sua vontade é de estar sempre ali. E aquilo que é bom de ouvir, aquilo que tem valor, você despreza muitas vezes, porque você já está contaminado de estar ouvindo coisas que não é legal. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16, ele fala para a pessoa remir o tempo, né? Porque os dias são maus. E a rede social, ela tem essa característica de prender a gente ali, né? Roubar o tempo, verdade. Uma série de televisão, uma coisa que a gente vai fazer ali, o tempo passa tão rápido que pensar que não, você não tem outras coisas para fazer, né? Verdade. Sem falar que o celular hoje, a rede social é muito mais, digamos assim, um ciclo mais vicioso ainda, né? De repente você tem uma dificuldade de, por exemplo, de fazer um trabalho que chega às 12 horas. Mas na rede social você vai até 3 horas da manhã e não percebe. Então... Pastor, nosso tempo chegou no fim. Só para finalizar aqui rapidinho, eu comparo a rede social como um Éden, né? Vamos supor que todo mundo tem um Éden em casa. Você tem as frutas lá que você deve comer e tem o que você não pode, né? Exatamente. E a tentaçãozinha tá lá, né? Toda hora. Toda hora tá lá. Então cuidado para você não tá pegando do fruto proibido aí, ter prejuízo. Tem a voz e a imagem, né?
pegar do fruto proibido e ter prejuízo na sua vida, né? Gente, o nosso programa chegou no fim, nosso tempo está estourado aqui. Quero agradecer o pastor Antônio de Souza por participar da nossa programação de hoje, fazendo a diferença. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? Porque nós estamos aí para somar, viu? Amém. Para você que vai ficando aí, Deus abençoe a todos. Espero que esse assunto tenha esclarecido alguma coisa na sua vida. Fazer a diferença nunca foi fácil, mas quem tem fé e tem um propósito, Deus sempre vai abençoar os seus passos, né? Chegamos no fim da nossa programação. Siga-nos na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, e a gente espera que você visite o nosso site e se inscreva também no nosso canal do Instagram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jovem News. Deus